Glória a Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos, amém? Abram as vossas Bíblias em Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Todos encontraram? Jeremias 29. Glória a Deus. A palavra do Senhor no versículo 11. Nós vamos ler o versículo 11. Os irmãos vão se assentar e continuar com as vossas Bíblias abertas. Tá certo? Jeremias 29, 11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Senhor Jesus, essa noite eu te peço que antes do falar meu, haja um falar teu. Que as nossas mentes estejam cativas ao teu Espírito, que os nossos ouvidos sejam sensíveis à tua voz e que o nosso coração esteja aberto para receber tudo aquilo que tu tens a nos instruir esta noite. Abençoa-nos, Deus, para o louvor da tua glória. Amém. Podeis assentar. Glória a Jesus. O capítulo 29 de Jeremias, ele fala de 4 cartas que Jeremias escreveu aos exilados. Obrigada, meu pastor. Que Jeremias escreve aos exilados. Aqui nessa época, foi quando o povo foi levado, Judá foi levado a Jerusalém, invadido por Nabucodonosor. Era um dos últimos povos que não tinha sido ainda invadido, porque anteriormente os assírios já tinham invadido, dominado todo Israel norte ali, mas o sul ainda não tinha sido invadido. E nessa época nós vamos ver que Nabucodonosor invade, o rei Nabucodonosor da Babilônia. E o que ele faz? Ele leva cativos. E ao levar os cativos, nós vamos ver que Jeremias, ele não vai nessa primeira leva com Nabucodonosor. Mas ele fica e ele escreve cartas aos exilados. Esse capítulo 29 são cartas de Jeremias aos cativos da Babilônia. E são 4 cartas que nós temos neste capítulo. Nós vamos conversar só na primeira carta de Jeremias hoje, que ele escreve, aí no versículo 1, por isso que eu disse que não fechassem a Bíblia. Os irmãos já sabem que eu gosto de estar lendo a Bíblia com os irmãos para que nós acompanhemos. No versículo 1 diz assim: estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou a Jerusalém, ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Nós vamos perceber que o que acontece? O povo de Deus, o povo de Israel, não tinha muita significância. Mas de repente o Senhor olha para aquele povo e diz o quê? Eu quero esse povo. Eu vou escolher esse povo. Escolhe o povo, dá um nome para esse povo, adorna esse povo, abençoa a vida desse povo. E, em contrapartida, a única coisa que o Senhor diz é o quê? Eu quero que vocês me sirvam. Eu quero que vocês me adorem. Eu quero que vocês façam o que é certo e o que é reto diante de mim. E nós vamos perceber que o povo despreza esse pedido de Deus. E nós vemos no livro de Levítico que o povo recebe leis
né? E eles são instruídos, e agora nós estamos estudando Levítico, o livro de Levítico na leitura diária. E eles são instruídos sobre como deveriam proceder, o que poderiam comer, como deveriam se portar, como deveriam se trajar, não poderiam se misturar com outros povos, a maneira de culto, tudo é dito pelo Senhor. E o que acontece? Nós vamos ver que eles esquecem de tudo que o Senhor havia dito, tornam-se povo rebelde, vão atrás de outros deuses, misturam-se com outros povos, fazem tudo o contrário do que o Senhor havia dito para que eles fizessem. E Jeremias, o período de Jeremias, ele ficou mais ou menos no período com 5 reis e uma parte do cativeiro da Babilônia. E Jeremias, ele foi levantado pelo Senhor, inicialmente ali no período do reinado de Joás, que foi onde acharam o livro da lei, dentro lá do templo. Quer dizer, o povo nem sabia onde estava, onde é que estaria o livro. Local mais óbvio, dentro do templo. Acharam o livro, acho que o rei leu Deuteronômio 28, rasgou as suas vestes e disse, vamos voltar para o Senhor, vamos, nos prostrar. E Joás, nós vamos ver que foi um rei que agradou o Senhor, depois vem Asa, depois vem, um período de 5 reis, e Jeremias estava por ali. E Jeremias, quando vê reis se levantando, que estavam levando o povo a distanciar-se do Senhor, o que ele faz? Ele começa a corrigir o povo. Ele começa a falar coisas que o povo não gosta de ouvir. E nós vamos ver que tem profetas e sacerdotes no meio do povo, que eles dizem assim, faz o seguinte, fala o que nós queremos ouvir. E tinham profetas que falavam o que o povo queria ouvir, não o que o povo tinha que ouvir. Por que Jeremias era tão detestado? Porque ele falava o que o povo tinha que ouvir, e o que Deus mandava ele falar, e acabou. Ele não tinha, com Jeremias, não tinha meio termo. Era o que tinha que ser dito, tinha que ser dito. E nós vamos perceber que Jeremias, ele é colocado como profeta chorão, que se lamentava e tudo, mas o quanto ele sofreu realmente, quando nós estudamos sobre Jeremias. E nós vamos perceber que chega um período que o povo, e ele diz, olha, vocês vão ser cativos, vocês vão embora, e o povo, e acontece, e o povo vai embora, e ele manda essa carta para o exílio, por quê? Porque ele vê que o povo está com uma esperança absolutamente errada. Porque começa a levantar profetas, e a resposta dessa carta é por conta de um profeta que se levanta e diz, olha, vocês vão ficar aí só 2 anos. Então vocês fiquem aí de qualquer jeito. E o povo estava lá sem esperança, sem saber e fazendo tudo de qualquer jeito. E Jeremias levanta e diz, não é assim não. O Senhor falou que o cativeiro de Babilônia, por vocês terem desobedecido ao Senhor, por vocês terem se afastado do Senhor, por vocês terem agido como o Senhor falou que vocês não agissem, ele durará 70 anos. E a palavra do Senhor diz o quê? Que Deus não é filho do homem para que minta. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele disse, ele vai cumprir. No entanto, se eu e você temos promessas dele para as nossas vidas, não pense que são sonhos, são realidade, porque vai se cumprir. Se eu e você não sairmos do propósito do Senhor, todas as promessas dele, Fátima, são cumpridas nas nossas vidas. Só nós que podemos perder as promessas. Mas se atentamente ouvirmos a voz do Senhor, nos inclinarmos aos seus mandamentos, fizermos a sua vontade, meditarmos na sua lei de dia e de noite, tivermos compromisso com o Senhor, tudo o que ele falou se cumprirá. E aí nós vamos ver que são 70 anos que eles são dominados
realmente, e eles ficam na Babilônia. Mas nós vamos ver que esse período, no versículo 4, do 29, leiam comigo, diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar da Babilônia, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Quem é que diz? O Senhor Deus dos exércitos. Jeremias, ele só escreveu aqui, o Senhor Deus dos exércitos. Ele diz ao povo. E olha, a primeira ordenança, não é essa palavra. O primeiro dizer ao povo, não era essa palavra, mas me faltou. Diz assim, no versículo 5, porque nós vamos ver aqui uma classe, que quando eles são retirados da Babilônia, o que acontece? Eles perdem família, eles perdem a casa, porque Jerusalém, para quem ficou, ela ficou absolutamente destruída. Ela foi queimada, ela foi derribada. O grande templo de Salomão, acabou tudo, irmãos. Acabou tudo, não tinha nada, ficou uma desolação terrível ali. E aí nós vamos perceber que quando eles são retirados, imagine eu e você, vivemos de uma maneira, está tudo certinho, tudo de uma forma, e de repente vem algo e modifica toda a nossa vida. Anne, eu estou vivendo muito bem, comendo, bebendo, trabalhando, vestindo, fazendo isso, de repente vem a Covid-19, e eu tenho que ficar em casa, e quem é autônomo não pode trabalhar, e aí como é que vai fazer? E é retirado do seu normal, da sua situação de normalidade. E nós vamos perceber que assim ocorreu com o povo de Judá. Eles foram retirados da sua normalidade, da sua terra, e foram levados cativos. Nessa leva aqui, que foi Daniel, Ananias, Misael, Azarias, né? Que é Sadraque, Mesaque e Abednego, que é como mais é conhecido. Nós vamos ver que eles são retirados. E quando eles são retirados, o que acontece? Eles chegam numa nova terra. Aí vêm os profetas, ocorrem os profetas, porque tem falsos profetas em meio à situação difícil. Quanta profetada em meio a essa pandemia que nós vimos. Mas eu fico com o que está na palavra. Porque passam céus e terra, mas isso aqui, a palavra do Senhor, esta não passará. Eu tenho que crer no que a palavra me diz, mesmo que tudo esteja sendo o contrário. Olha a vida desse povo. Estava tudo virado de cabeça para baixo. E vem, eles são retirados da sua normalidade, perdem as suas ocupações, perdem a sua casa, são separados da sua família, porque muitos morreram, não conseguiram chegar até lá, se perderam pelo meio da estrada, e nós vamos perceber que eles se encontram absolutamente desesperançosos. E a primeira classe que eu quero falar essa noite, aqueles que estão sem esperança. Porque a palavra do Senhor, aqueles que estavam sem esperança, porque eles acharam, olha, não, falou que é 2 anos, mas Jeremias vem e diz, são 70 anos. Então, o Senhor Deus dos exércitos, manda Jeremias falar, e no versículo 5 diz assim, edificai casas e habitai-as. Quer dizer, vocês vão morar aí, porque o cativeiro de vocês vai demorar. Plantai jardins e comei o seu fruto. Você planta hoje, amanhã não nasce. Demora um período, não é? Mas quer dizer, ia ser algo demorado. E aí ele diz, olha, tomem mulheres e gerai filhos e filhas. É o Senhor dizendo, eu quero que vocês se casem.
Eu não quero que vocês parem a vida. Fiquem olhando para a situação. Ai, meu Deus, e agora? E agora o que fazer? Como é que nós estamos agindo diante dessa pandemia que estamos vivendo? Dentro de casa, com medos, ansiosos e dizendo, meu Deus, e agora? E agora? Eu confesso aos irmãos que quando fecharam as igrejas, o meu coração, ele ficou muito entristecido. E eu fui conversar com o Senhor. E várias palavras e mensagens eu recebi durante este período. Uma delas foi essa. E o Senhor foi ministrando ao meu coração. Falei, eu estou entendendo, Jesus, eu estou entendendo. Então nós vamos continuar a vida. Porque não é tempo de parar. Não é tempo de desistir. Não é tempo de sofrer, é tempo de continuar vivendo. Irmãos, vamos continuar edificando casas, vamos continuar habitando nelas, vamos continuar plantando, vamos continuar comendo o seu fruto, vamos continuar tomando mulheres, vamos continuar tendo filhos, porque quando tudo isso acabar, nós temos que estar mais fortalecidos. E aí a palavra continua, olha, tomai mulheres, no versículo 6, tomai mulheres para os vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali, e não diminuais. Eu não quero que vocês tenham morrido e acabado depois que passou tudo isso. Eu quero que vocês estejam mais fortes, que sejam maiores, que estejam mais firmes. E nós, em meio à pandemia, o que temos feito? Como temos agido? Ido para a televisão e assistido série de Netflix manhã, tarde e noite? Ou temos aberto a palavra do Senhor e nos alimentado manhã, tarde e noite? Porque a diferença vai fazer como nós agimos diante da adversidade. Ou eu estou mais forte, Elisângela, ou eu vou estar mais fraco. E aí vai ser a minha derrocada. Quando toda essa situação parar, ou se vier algo pior, a minha fé está onde? O meu olhar está onde? A minha esperança está onde? No que eu tenho pensado? No que eu tenho produzido? O que eu tenho plantado? Não vai acabar, eu vou aproveitar e fazer tudo o que eu pensei em fazer antes de morrer, porque não vai adiantar. Existe um amanhã, e o amanhã é eterno. A minha e a tua vida nessa terra é passageira. Nós não somos dessa terra, nós peregrinamos nesta terra. A nossa verdadeira morada, a nossa verdadeira casa está lá. É para lá que eu vou. A minha vida tem que estar olhando para lá. E esse povo, eles estavam desesperançosos, acabou. Nós fomos levados cativos. E o Senhor disse, não acabou não. Vivam, produzam, reajam, façam algo diferente. Tome uma atitude, levanta. É aquilo, não fica deitado olhando uma cena de chiclete dizendo, vida, isso, aquilo. Não, vamos andar, vamos marchar, vamos fazer o que o Senhor quer que façamos, porque aqui não é o lugar de vosso descanso. Levanta-te dentre os mortos, porque a glória do Senhor, ela quer vir sobre cada um de nós. E aí nós vamos perceber que o Senhor manda que eles levantem, que eles ajam de maneira diferenciada. E eles dizem ainda o seguinte no versículo 7, procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar. É o Senhor dizendo, eu que vos coloquei nessa situação, sabe por quê? Porque eu é que domino todas as coisas. Você acha que o Senhor perdeu o controle de alguma coisa na história do mundo? O Senhor, Ele está sentado no alto e sublime trono. O Senhor é que traz todas as situações. Eu não sei quem que trouxe. Foi o Senhor que permitiu. Para que crescêssemos, para que entendêssemos o seu agir, para que vivêssemos em conformidade com a sua palavra. E aí, Ele diz, procurai a paz na cidade. É aquilo, fiquem tranquilos. Sabe por quê? Se vocês estiverem em paz e procurarem a paz, vocês viverão em paz. Já viram as pessoas que, eu fui levado cativo, eu vou me rebelar contra o governador. Já pensou o povo querendo fazer um motim contra Nabucodonosor? Ele ia dizer, termina aí,
Acaba com isso aí. Ou então, viver brigando, né? De forma, causando guerra, contenda. Como é que nós temos nos portado diante das nossas autoridades? Ah, esse não é o presidente que eu queria, não é? Mas ore por ele. Esse não é o governador que eu queria, não é? Mas ore por ele. O prefeito, aqui nós não temos prefeito no Distrito Federal, mas hoje que está sendo o segundo turno das eleições, seja quem for, a palavra do Senhor me diz que todas as autoridades são constituídas por Deus. E cabe ao cristão orar por ela. Ore pela tua cidade. Ore pela paz na tua cidade. Ore pelas autoridades da tua cidade. Sabe por quê? Tendo paz lá, haverá paz aqui. É a bênção, irmãos. Isso é a bênção. Já viram aqueles motivos que se reúnem e vão falar mal de governo, vão falar de... Crente não fica falando mal de nada, não. O crente põe o joelho no chão e vai falar com o Senhor. E dizer, Senhor, tu estás vendo. Olha, Nabucodonosor, ele foi usado. O Senhor chega a chamar ele de servo. Em Jeremias 25, a gente encontra ele dizendo, meu servo Nabucodonosor, ele foi usado para oprimir o povo de Deus. Mas eu tenho dó de quem é usado para oprimir o povo de Deus, que depois o Senhor também vem e trabalha nele de forma especial. Você acha que nós estamos sendo oprimidos, estamos tendo problema? O Senhor vai tratar com eles depois. Assim como o Senhor tratou em particular com Nabucodonosor. Não foi fácil, não. Mas graças a Deus existiu um Daniel Carlinhos, lá no reinado de Nabucodonosor, e converteu aquele homem. Assim como existe a Adriana, existe o Elias, existe a Evelyn, existe o Lutero, que são pessoas que o Senhor tem colocado em locais onde eu e você estamos, é para orar pelas vidas e para falar de Jesus. Às vezes eu não conseguiria estar lá para falar com Nabucodonosor, mas Daniel estava. E da mesma forma, nós oremos pelas nossas autoridades, porque o Senhor coloca pessoas adequadas e pessoas certas para estarem em posições certas, para glorificarem o nome do Senhor e trazerem mudança. E nós vamos perceber que ele diz, olha, no versículo 7, procurai a paz na cidade, para onde eu vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Eu tenho que dar um bom testemunho. Eu tenho que viver da melhor maneira. Aonde o Senhor me colocou, a minha luz tem que brilhar. Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam lá cativos na Babilônia, mas eles foram achados formosos. Eu acho engraçado, porque Daniel foi chefe dos macumbeiros da Babilônia. O que era feiticeiro? Feiticeiro e macumba para mim é tudo a mesma coisa. E ele é que era o líder lá. Porque ele tinha algo especial do Senhor. Ele adivinhava sonhos, mas era o Senhor. E mesmo assim ele continuou lá e trouxe a interpretação de sonhos. Livrou o povo da morte, né? Porque eles iam tudo morrer. Os macumbeiros iam tudo morrer. Os magos iam todos morrer. Mas Daniel trouxe a interpretação para Nabucodonosor e livrou aquele povo. Aquela classe, ele foi visto de maneira diferenciada. E é assim que o Senhor quer que sejamos. Onde eu e você estivermos, a luz de Cristo tem que estar brilhando nas nossas vidas. E essa é parte da carta que ele escreve aos exilados. E ele diz, olha, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós. Muito cuidado com esses profetas que aparecem. Ah, que Deus diz isso. Uma nova visão, uma nova profecia. Tem uma música que eu gosto que ela diz assim: a tua palavra escondi, no meu coração escondi,
Para eu não pecar, contra ti não pecar, a tua palavra escondi. Eu tenho que saber a palavra. É profeta. Eu creio em profecias. E as profecias do Senhor estão se cumprindo, começaram a se cumprir na minha vida já há quase 20 anos, o que foi me falado atrás. Eu nunca perdi a esperança, mas agora que começou a se cumprir. E tem coisa boa, viu? E a igreja do Senhor vai participar dela comigo. E aí, mas eu tenho que ver se está na palavra, que é a grande profecia. Se vem coisa, não está na palavra, não é do Senhor. São estudos. Semana retrasada, nós estávamos deitados para dormir, aí vendo um negócio ali no Discovery Channel, não sei o quê. E eu tenho 2 filhas muito curiosas. E elas estavam vendo sobre o fim da terra. Daqui não sei quantos anos e não sei o quê. E começaram a falar, e mamãe isso, mamãe aquilo. Falei, isso tudo aí que esses camaradas estão falando, eles sabem, estudam isso. Isso aí é tudo cultura velha humana, não presta para nada não. Eu gosto de estudar, irmãos. Eu estudo. Mas eu sei que é tudo balela. Eu tenho que estudar mais, é isso aqui. E eu disse para ela, a Bíblia diz que os céus e a terra vão passar, mas virá um novo céu e uma nova terra. Vai acontecer isso e isso com a terra. Olha, minha filha, é só ler a Bíblia que você sabe o que vai acontecer com a terra. Não precisa dessas balelas, não. A pequenininha olhou para mim. Não é, mãe? É, minha filha, fique com a Bíblia. É bom estudar para conhecimento? Você conhece, mas esse conhecimento vai para tudo para debaixo da terra. Eu estava vendo, nós estávamos lá arrumando as últimas coisas do papai. Tanta medalha de honra, tanta coisa. E agora? Você sabe o que ele levou daqui? Sabe o que ele vai apresentar diante do Senhor? As almas que ele cuidou aqui. As vidas que ele cuidou aqui. A igreja, que quando ele chegou lá, já tem uma igreja constituída lá. Inclusive a porteira da igreja já está lá, irmã Eleodora. A gente não leva nada disso não. Essa honra, isso, aquilo. Dá honra para o Senhor. Dá glória para o Senhor, adora o Senhor, viva a sua vida para o Senhor. Eu não estou dizendo para você não estudar, estude. Eu estudo sim, eu gosto de estudar, eu gosto de ler, eu gosto de fazer. Eu tenho que viver atualizada. Estudo, mas sabe, é para a glória do Senhor. Isso aqui é tudo balela, nós temos que crescer na palavra, no conhecimento, no poder. Buscar o Senhor o tempo inteiro. E é isso que o Senhor estava e falava aos exilados, olha, porque assim diz o Senhor, não vos engane os vossos profetas, e os adivinhos, nem deem visão, nem deis ouvido aos sonhos que sonhais. Eles estavam tendo um sonho tudo entroncado, tudo errado. Irmãos, até os nossos sonhos têm que estar de acordo com a palavra do Senhor. A interpretação, nós devemos buscar tudo com a palavra do Senhor. E aí nós vamos ver que continua, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Deus estava zangado. Que esses profetas, não é à toa que eles foram para o cativeiro. Que a palavra é para os anciãos, para os profetas, para aqueles que estavam no cativeiro. E ele diz, eles profetizam falsamente, eu não vos enviei, diz o Senhor. Como é que eu vou saber, irmã, quando alguém vier falar alguma coisa para mim? A palavra do Senhor diz o quê? Que eu julgue? Eu não vou julgar o profeta, a profecia, de acordo com a palavra. O profeta deixa lá. Eu às vezes sou muito educada, mas às vezes também eu sou mal educada. Eu digo, irmão, a palavra não diz isso não. A palavra diz outra coisa. Que você está duvidando? Não, irmão, estou duvidando não. Eu creio porque muitas das promessas do Senhor já se cumpriram na minha vida. Aquilo que o Senhor falou que estava em concordância com a palavra aconteceu e acontece. No momento certo, na hora certa e no tempo certo. E quando é promessa do Senhor, não é nem promessa, eu já tomo como certeza, porque eu sei que vai se realizar. E aí continua. Porque assim diz o Senhor, versículo 10, certamente que passados 70 anos da Babilônia, vos
visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra. Olha para o irmão que está ao teu lado e diz assim: existe uma boa palavra. Se o Senhor diz que faz, Ele faz. Se Ele diz que não faz, não adianta chorar, berrar, Ele não vai fazer. E a minha vida e a tua vida, ela deve estar no domínio e na vontade do Senhor. Porque quando eu e você tentamos ser senhores das nossas próprias vidas, nós nos arrebentamos. Mas quando nós nos ajoelhamos e falamos: Senhor, Tu és o Deus da minha vida. Acabou. E não é dizer hoje e retirar a autoridade dele amanhã. É todas as manhãs estar abrindo a sua palavra e se submetendo a ela. Porque aqueles que estavam desesperançados tinham uma palavra. Eu vou visitar vocês. Existe uma boa palavra. Existe um bom futuro. Existe uma esperança para a vida de vocês. E nós vamos perceber que as falsas esperanças, elas caem por terra. Os profetas disseram: não, é 2 anos só na Babilônia. Não é não, é 70 anos. Eu já usei meu servo e agora eu venho confirmar. É 70 anos. O que o Senhor tem dito para você? O que o Senhor tem falado para você? Porque o Senhor, Ele fala. O Senhor, Ele fala. Ele fala quando nós abrimos a palavra do Senhor. Ele fala conosco em sonhos, sim, de acordo com a sua palavra. Ele usa profetas para falarem conosco. O Senhor, Ele fala. O Senhor fala de diversas formas. O Senhor usa até um incrédulo para falar conosco. Eu uma vez tive uma experiência com o Senhor. Nós estávamos prestes a casar, eu e meu esposo. E eu estava inquieta. Primeira coisa, a questão de casar. Eu dizia: Jesus, será que é? Será que não é? Aí eu estava numa consagração. A irmã, o Senhor usou uma irmã, ela é daqui da igreja. E ela começou a falar tudo o que estava no meu coração. Quando eu cheguei da consagração, eu liguei para o Elias. Falei: amor, em 6 meses nós vamos casar. Eu acho que ele falou: essa mulher é doida. Mas ela topou, eu vou junto, né? Porque era uma resistência. E eu ouvi a voz do Senhor. Quando nós estávamos perto de casar, aí a gente olhando as coisas do casamento, e eu queria uma lembrancinha. Mas não tinha mais dinheiro, e papai ajudou a gente bastante também, ali na festinha do casamento e tal. E aí eu virei e falei bem assim: Senhor, está tão caro os trem. Aí eu fui lá na torre de TV. Aí quando eu cheguei lá na torre de TV, e eu fui daqui do Gama até lá falando. E o Elias mudo. Glória a Deus. O Senhor, Ele dá a pessoa certa para cada um de nós. E aí eu sei que quando chegou lá na torre de TV, irmãos, eu achei o enfeite que eu queria. E nós escolhemos, né, amor? E eu fiquei alegre, estava um bom preço. E eu ainda pinchichei, eu falei: poxa, não dá para fazer. Ela: dá. E eu ainda levo lá para você. Eu pego o caminhão e levo, e nem me cobrou o frete. Eu falei: é de Deus, glória a Deus. E aquela alegria toda, e o dinheiro dava certinho. Aí eu fui saindo toda alegre, né? Aí ela: ei. Aí eu: pois não. Ela: tu é serva? Aí eu sou crente, sim. Aí eu falei: caramba, lá vem. Eu fiquei quieta, né? Eu falei: Jesus, será tá tão boa a coisa, né? Que vai continuar bom. Aí ela olhou para mim, ela falou: desde a hora que você entrou aqui, o Senhor mandou te falar uma palavra. Filipenses 4,19. O Senhor, segundo a sua riqueza, suprirá em glória todas as vossas necessidades. Ela me deu um tapa com luva de pelica. Irmãos, eu vim calada até o Gama. Meu esposo, ele nem falou assim: viu, toma. Não, ele não era besta, né? Mas, irmãos, o Senhor, Ele fala. Ele dirige. Quando nós fomos comprar nosso primeiro apartamento, se eu for contar, é muito testemunho. Quando eu cheguei na porta, que eu ia entrar para bater para conhecer, eu virei e falei bem assim. O Senhor virou e falou: é esse. Eu nem entrei. Eu entrei, amor? Nem entrei. Eu virei para ele e falei: pode comprar.
Nem vi. Porque é assim que o Senhor faz. Nós não tínhamos dinheiro na época, e meu sogro ganhou um dinheiro e dividiu para o Elias e para o outro filho dele. Foi o dinheiro certinho. É o Senhor que cuida da gente. E, irmãos, eu tenho muito testemunho. Essa pessoa que vos fala já sofreu quantos acidentes, mamãe? Que nós contamos? 14. E eu estou viva. Já desloquei maxilar, já fiquei 8 horas desacordada, já levei muito ponto. Mas Deus é Deus, não é? É Deus que faz as nossas vidas. Eu creio que Deus faz, eu creio na ação do Senhor. Eu não estou dizendo aqui que não existam profecias, que não tenham profetas vindo do Senhor. Tem, tanto tinha que Jeremias estava aqui. E ele disse, é 70 anos que eu vos falei. Então vocês não acreditem em falsas profecias. Então, Escobar, como é que eu desmascaro as falsas profecias? Conhecendo a verdadeira. Tinha um homem que ele cuidava de dinheiro. E aí ele olha os dinheiros, olha o dinheiro. E aí perguntam para ele, como é que você decifra o que é verdadeiro do que é o falso? Você estuda muito, né, o falso? Ele falou, não, eu conheço muito bem o verdadeiro. Quando chega um falso, na hora eu já sei. Você quer decifrar o que é verdadeiro do que é falso? Conheça bem o verdadeiro. Esconda essa palavra no teu coração. Quando chegarem falsidades para te falar algo contrário, palavras contrárias, você só sai de perto e pronto. E aí nós vamos ver que continua. Porque cumprirei sobre vós a minha boa palavra. Olhe para o irmão que está ao teu lado e diga assim, o Senhor não esquece de nós não. Acabou. Se Ele disse que vai visitar, se Ele disse que tem uma boa palavra, Ele visitará e tem uma boa palavra. E aí nós vamos perceber que Ele continua, tornando-vos a trazer a este lugar. Quer dizer, eles retornariam, o Senhor permitiria. E aí nós vamos perceber que eles na hora, quando eles estão lá, eles estão tão chateados e buscando, que até tem um momento, Salmo 137, eu anotei aqui, Salmo 137, abra sua Bíblia. O Salmo 137 é quando eles estão cativos na Babilônia. Diz assim, ó, junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio delas, penduramos as nossas harpas. Música é o quê? Música é símbolo de alegria. Mas eles penduraram as harpas e deixaram lá, não tinham mais esta alegria. Porquanto aqueles que nos levaram cativos, nos pediam uma canção. Irmãos, quando eu leio aqui, é como se eu visse aqueles babilônios que pegaram eles e prenderam, debochando deles, sabe, Adriana? Dizendo assim, canta aí, onde é que está o teu Deus? Faz aí agora. Tem gente que interpreta esse texto de outra forma, mas é a maneira como eu entendo esse texto quando eu leio. E diz assim, os que nos destruíram, que os alegrássemos dizendo, canta-nos um dos cânticos de Sião. Debochavam. É a forma como eles agiam. Você já se viu numa situação difícil, como esse povo estava, sabe, Jeuel, no cativeiro. Você já está destruído. E ainda chega um perto de você, minha irmã, e pergunta, cadê o teu Deus? Por que você está passando por isso? Canta aí, faz isso aí. Sabe, pastor Gedeon Júnior? Tem situações assim na vida que parece que as pessoas querem debochar da gente. Aí você responde para eles, o meu Deus está no mesmo lugar, e no tempo propício, Ele vai me visitar. Porque foi isso que aconteceu com o povo.
No tempo que o Senhor falou e prometeu, se cumpriu. Irmãos, e quando as promessas do Senhor se cumprem nas nossas vidas, nós ficamos como Caleb. Caleb tinha 80 anos quando tomou posse lá. E ele disse, a minha força é de quando eu comecei aqui a batalha. É como se ele tivesse 40. Nós temos que entender que o momento do Senhor agir é na hora certa. Às vezes eu já questionei muito com o Senhor algumas coisas. Eu disse, poxa Senhor, tu me prometeste isso, isso e isso. E eu creio, Jesus, eu não duvidei nem um instante. Irmãos, quando o Senhor começa a agir, toda sensação de atraso, ela vai embora. É como se aquilo nunca, sabe? É como, por exemplo, uma criança, quando você espera muito uma criança, e a criança demora a vir. Irmãos, agora que tenho minhas filhas, é como se eu nunca tivesse não tido. Eu não me lembro mais quando não tinha, Adriana. É como aquele emprego que às vezes desejamos tanto e dizemos, Senhor, não chega, eu não sou abençoado. E quando chega, toda a sensação de atraso é superada. É aquele marido, minha jovem, meu jovem, que o Senhor está preparando aí para ti. Senhor, estou ficando velha, já passei dos 30, já isso, aquilo outro. Quando vem do Senhor, vem o melhor. Tem uma música aí que a gente canta que diz, não é que ele está atrasado, ele está caprichando, né? Ele está preparando o melhor. Sabe por quê? O Senhor, Ele sempre prepara o melhor para as nossas vidas. O Senhor, Ele sempre tem o melhor para nós. Ele tem para você o melhor emprego. Ele tem para você o melhor esposo. Ele tem para você a melhor esposa. Ele tem o melhor para a sua vida, a melhor faculdade. Senhor, eu estou estudando, não passo naquela... Se preocupa não. Quando chegar a hora, o Senhor vai agir, vai fazer o sobrenatural. E Ele coloca tudo nas tuas mãos, tudo diante de ti. Irmãos, até a minha vida profissional é mistério do Senhor. Assim que eu terminei meu curso, eu falei, agora eu vou tirar minha ordem. E aí, eu engravidei da Elise. Aí veio a minha primeira OAB, a Elise. Quando veio a segunda OAB, a Esté, eu falei, eita Jesus, agora que eu não consigo estudar. E tinha promessa do Senhor que eu atuaria nessa profissão, faria isso. E antes do papai ir, que eu ajudava ele, ele assinava as coisas. Então, você acaba ficando tranquilo. Não estou nem preocupada com nada disso, não tenho papai aí para assinar. Mas Deus o incomodou antes dele ir e falou, filha, faça a prova, você tem que ter a sua. Falei, pai, mas o senhor tem aí, o senhor assina, né, as coisas, o senhor advoga, não tem problema. E eu fui e fiz a prova. A primeira fase, quando eu fiz, minha cabeça estava uma turbulência. Mas eu fui no sábado à noite, lá na UTI, onde papai estava, porque ele estava vivo e ele tinha bênção para me dar. E eu sempre criei na bênção dos meus pais. Agora eu tenho uma mãe para me abençoar. E aí fui lá na UTI, cheguei lá, entrei como a carteira pastoral, peguei na mão dele. E eu virei e falei bem assim, papai, eu vou fazer a prova da ordem amanhã, ora por mim. Porque ele sempre orou pela minha vida, assim, quando eu ia fazer uma prova, uma coisa. E ele todo entubado. E eu falei, amém, eu recebo a bênção da paternidade que o Senhor tem para mim, como meu pai, como meu pastor. E fui fazer a prova. Quando segunda-feira eu cheguei lá com o Geuel na UTI, que o gabarito sai 10 horas da noite, cheguei no ouvido dele e falei, papai, passei na primeira fase. Ele mexeu a sobrancelha, não foi, Geuel? Todo entubado. Ele ouviu eu falar. Quando eu fui fazer a segunda fase, ele já estava no quarto do apartamento. Eu falei, pai, amanhã é a segunda fase da ordem. E eu fui numa consagração de manhã na sexta-feira e uma irmã virou para mim e falou, você vai fazer alguma prova? Falei, vou. Ela falou, o Senhor está mandando você assistir um vídeo. Eu tinha feito uma assinatura. Aí eu fui assistir o vídeo, aí o Elias estava na frente estudando, fazendo os processos dele. E eu aqui, irmão, sem mentira, agravo em execução, que eu fiz a escolha de direito penal para a segunda fase. Quando eu abri o vídeo, agravo em execução piscou para mim. Isso é para quem crê.
Isso é para quem crê. E eu vivo porque eu creio. A minha vida é mistério do Senhor. E piscou para mim. Quando piscou para mim, eu abri. E assisti 1h30 daquela aula. E eu fui falando, amor, como é que é isso aqui? E aí você vai na súmula 711 do STF. Você vai. Eu lembro de tudo, irmãos. Da lei que eu tinha que usar tudo. E você vai. Eu falei, eu vou fazer uma peça. E fiz a peça, tudo. Irmãos, quando eu cheguei lá para fazer a prova, tinha um menino que era daqui da igreja, o Kisley. Ele estava na mesma sala que eu fazendo, ele também está advogando. Que eu cheguei para fazer a prova da primeira fase, só a peça processual, e a irmã falou para mim, ó, você pode ficar despreocupada, porque o Senhor falou para mim que você vai passar e vai passar com louvor. Porque é o Senhor quem está te dando. Eu falei, amém, eu creio. Minha cabeça, irmãos, estava uma turbulência. Meu pai lá naquele hospital, a nossa vida não estava fácil, né, mãe? E eu queria todo dia vê-lo. Bater ponto lá e conversar com ele. E aí eu fui no sábado e falei, papai, ora por mim, porque eu vou fazer a prova amanhã. Ele orou, ele me abençoou, ele já estava desentubado, sem a traqueostomia. E aí eu fui no domingo de manhã, que era para Águas Claras, não dava para eu passar no Santa Lúcia. E fui, quando eu cheguei, irmãos, e abri a minha prova. A peça que valia 6 pontos, qual era? Agravo em execução. Isso é que é Deus, o resto é Baal. Irmãos, eu dei um glória a Deus dentro da sala, que eu virei e falei, eu preciso ir ao banheiro. A mulher nem começou a prova, eu falei, eu preciso ir ao banheiro. Eu cheguei no banheiro, eu me tremia dos pés à cabeça, me ajoelhei dentro daquele banheiro, eu falei, Jesus, eu te louvo, porque tu já me aprovaste esse trem. Tudo eu fiz. Aí as outras discursivas, o Senhor abençoou também. E o Senhor me deu. É assim que o Senhor faz. Senhor, tem promessa na tua vida? E sabe quando que eu terminei meu curso? Em 2005. Porque o Senhor tirou minha voz, eu não pude mais dar aula. Que eu dava aula de história, não podia mais. Aí tive que fazer outro curso. 2005 eu me formei. Tirei a OAB agora só. Quando foi, Geuel? 18. Geuelzinho passou, Geuelzinho fazendo as coisas lá. Quando ele estava lá no escritório comigo, ele fazia, eu falei, não, Geuel, você tem que tirar logo essa OAB. Porque você vai para um lado e eu vou para outro. Eu virei, ele estudando lá, eu virei para ele e falei, Geuel, estuda agravo em execução. Vai que cai para tu também. Irmãos, quando ele foi fazer a prova, o que caiu? Glória a Deus! É um advogado extraordinário. Quando Deus faz, Ele cumpre. E olha, eu ainda fazia história quando o irmão me encontrou aqui na igreja, lá no templo lá em cima, virou e falou bem assim, mulher, tua vida profissional, essa aí que tu tá, não é aí que o Senhor vai te deixar não, porque Ele quer que você trabalhe em outra área. Eu falei, mas eu, dava aula, estava tão bem, o Senhor Ele muda, sabe por quê? Quando o Senhor tem algo para nós, Esther, nós não precisamos nos preocupar, e você não se preocupe com o teu amanhã não. O teu amanhã pertence ao Senhor. Aquilo que o Senhor tem para ti está reservado, está guardado. Viu? Você não se preocupe com o teu amanhã. Coloca a tua ansiedade diante do Senhor, porque Ele tem cuidado de ti, menina. Tu não se ache magrinha, pequenininha, não. É o Senhor que nos capacita. É o Senhor que nos levanta, porque é assim que o Senhor faz, com a minha vida e com a tua vida. E esse povo aqui que estava sem esperança, chegou o momento da visitação, Elisângela. Quando chega o momento da visitação do Senhor, o Senhor faz. E Ele promete, Ele cumpre. O Deus que nós servimos é um Deus fiel, é um Deus de aliança, é um Deus que tem histórias, é um Deus que muda todas as coisas. E tem pessoas aqui que têm projetos que enterrou, e o Senhor diz esta noite, pode começar a desenterrar, porque eu tenho projetos diferentes para ti. Principalmente na tua vida espiritual, eu quero te levantar com poder e autoridade. Recanta lá, baixerianda lá, yes. Comece a crer naquilo que o Senhor colocou na tua vida. E aí nós vamos perceber. No versículo 11 ele diz, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Bons pensamentos,
bons planos vindos da parte do Senhor, Moisés. O coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. E os bons pensamentos vêm dele. Pensamentos de paz vêm dele. Pensamentos de vida vêm dele. E nós vamos entender que ele continua dizendo: então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. O Senhor, ele tem prazer em nos ouvir. Sabe qual é o nosso problema, Daniel? Às vezes nós não estamos orando, nós não estamos invocando, nós não estamos indo. Nós queremos que ele venha, mas nós não vamos, Elisângela. E o Senhor está dizendo: eu quero é que vocês venham a mim, pastor Elias. Eu quero que vocês me invoquem. Eu quero que vocês me busquem. Aí vem o versículo que nós muito conhecemos: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é de qualquer forma que nós devemos buscar ao Senhor, mas é de todo o coração. Aqui está a resposta. Por que tem orações que o Senhor não responde? Porque não é buscado de todo o coração. Eu busco de qualquer jeito, e o Senhor quer que o busquemos de todo o coração. Ele diz, olha, no versículo 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Essa foi a primeira carta que Jeremias escreveu aos exilados. Ocorreu uma bagunça. A vida virou de cabeça para baixo. O Senhor disse, olha, eu quero que vocês continuem a viver, mesmo em meio a essa bagunça. Sabe por quê? Porque se eu estou com vocês, vocês vão plantar, vocês vão colher, vocês vão produzir, vocês vão ter filhos, vocês vão continuar trabalhando, vocês vão continuar produzindo. Mas chega o momento que o Senhor diz, chegou o momento da visitação. Em nenhum momento, Elisângela, o Senhor nos desampara. Os olhos do Senhor estão sempre sobre nós. Sabe, filho vai embora, marido pode ir embora, esposo pode ir embora, pai vai embora, mãe vai embora, todo mundo pode ir embora. Mas o Senhor, Ele não nos desampara. Ele não nos deixa só. Ele nos abraça, nos coloca assim no colo e nos nina e diz, eu estou contigo. Por onde quer que andares, eu sou o teu Deus. Se tu estás dentro do fogo, eu estou contigo. Nenhuma chama arderá sobre ti, nem cheiro de fumaça você vai ter, porque eu estou contigo. Por isso que existem milagres nas vidas, nas nossas vidas, e o povo não entende. É porque o quarto homem da fornalha está conosco. E nós temos que aprender a andar com o quarto homem da fornalha. Essa semana eu estava saindo, e eu fui virar, a mulher deu seta que entrar o homem, sei lá. Deu seta e eu virei. Quando eu virei, eu vi que ela ia bater bem na minha traseira. Eu segurei assim no banco do lado, eu falei, Jesus, vão bater na gente. Quando eu olhei pelo retrovisor, Adriana, a distância que a mulher tomou, eu acho que a mão do Senhor fez assim. Porque o Senhor anda conosco. O Senhor anda conosco. Eu até cheguei e contei esse fato para as minhas filhas. Falei, olha, hoje eu e Jesus quase sofremos um acidente. Minha mãe não é muito certa não. Mas elas têm que aprender a andar com Deus. Porque Deus é assim que Ele faz. Mas eu segurei, sabe quando você tem uma pessoa do seu lado, Geide, quando eu ponho a mão, uma vez veio um carro, bateu e rodou a gente no quebra-mola, e eu segurei a Geide. Nem o meu cabelo mexeu, nem o da Geide. O Senhor guardou a gente. Mas estava só eu e Jesus dentro do carro. Pai, Filho e Espírito Santo. E eu segurei Jesus. Você olha, veja a minha ideia. Falei, Jesus, vamos sofrer um acidente. Quando eu olhei pelo retrovisor, o carro. Falei, isso é que é Deus, o resto é Baal.
Nossa, aquela presença invadiu o meu carro. Eu falei, glória a Deus. É tão bom te sentir, Senhor. É tão bom sentir que Tu estás conosco, irmãos. E Ele está conosco 24 horas. Não tente limitar o Senhor, porque o Senhor, Ele está conosco. Por fim, eu queria só ler algo que eu escrevi aqui, que eu peguei do comentário bíblico, diz assim: o que a vida faz conosco depende em grande parte daquilo que encontra em nós. O que a vida vai encontrar em você? Uma fé fingida ou uma fé verdadeira? Ditos populares ou a palavra no teu coração? Aí diz assim: se buscarmos ao Senhor e fizermos a sua vontade, então as circunstâncias nos fortalecerão e nos prepararão para o que Deus tem planejado. Se nos rebelarmos ou se procurarmos atalhos fáceis e rápidos, então as circunstâncias nos destruirão e nos afastarão do futuro que Deus quer que desfrutemos. O mesmo sol que derrete o gelo também endurece a argila. Como temos recebido a palavra? Como temos vivido a palavra? Como temos praticado a palavra? Deus, Ele é Deus de aliança. Ele é Deus de promessa. E se eu e você agirmos de maneira diversa do povo de Israel, não quebrarmos a nossa aliança, Deus é fiel para fazer tudo aquilo, não só o que imaginamos, mas muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Deus, Ele tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer em estender a sua mão e fazer o sobrenatural no meio do seu povo. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Você pode cantar com fé? Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Que Deus nos abençoe. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Palavra do Senhor nos guia em tudo, né, irmãos? Até quando o profeta se levanta, é a palavra do Senhor que tem que sobressair. Não é verdade? Na época de Jeremias tinha muito profeta falando coisa boa, mas coisa falsa. E o único que falava coisa ruim era o que vinha de Deus. Pois é. Problema nos nossos dias, né? Nossos dias a gente está cheio de profeta do caos. E tem muito crente dando ouvido para profeta do caos. E deixando de consultar a palavra, deixando de ouvir o que Deus fala e ouvindo o profeta do caos. Para de ouvir profeta que diz que a partir de hoje Deus deu uma nova revelação. Vai para a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, Deus fala contigo. Quando você lê a palavra, Deus fala contigo. É o jeito mais seguro de ouvir a orientação de quem vem lá de cima. É a palavra de Deus. É muito perigoso ouvir a orientação de terceiros. Porque muitas vezes a gente tem que ter discernimento de Deus. Para saber o que é de Deus e o que não é.
Amém? Deus fala. Fala e fala muito. É só você abrir a Bíblia e começar a ler. Você vai ver Deus falar muito. Amém? Glória a Deus. Meu querido,